Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que hoje nos pede para que nós possamos confiar no poder da fé. O Evangelho, Marcos 9, 14 ao 29. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão e os escribas discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, todos ficaram surpresos e corriam para saudá-lo. Jesus lhes perguntou: "Que estáis discutindo com eles?" Alguém da multidão respondeu-lhe: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsasse, mas eles não conseguiram." Jesus tomou a palavra. "Ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino." E trouxeram-lhe até ele. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: "Há quanto tempo que isso lhe acontece?" "Desde criança", respondeu o pai. Muitas vezes, o espírito tem lançado no fogo e água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tende compaixão e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para aquele que crê." Imediatamente, o pai do menino exclamou: "Eu creio, mas vem em socorro à minha falta de fé." Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele." O espírito saiu gritando e sacudindo violentamente o menino. Esse ficou como morto, tanto que muitos diziam: "Morreu." Jesus, porém, o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos perguntaram, em particular: "Por que nós não conseguimos expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Essa espécie não sai de modo algum, a não ser pela oração." Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho traz mais uma vez um episódio de Jesus curando, mostrando o seu poder, expulsando demônios. E hoje temos algumas curiosidades nesse Evangelho que eu gostaria de trazer para a nossa meditação. Primeiro, os discípulos que tentam, mas não conseguem expulsar o demônio. Parece que nós encontramos no Evangelho sempre os discípulos recebendo de Jesus o mesmo poder, a mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai. Então, quando Jesus envia os discípulos, envia com poder de curar, de expulsar demônios. E aqui, os discípulos se mostram fracos na fé. Pelo menos não conseguem expulsar o demônio. Depois vão perguntar a Jesus por que nós não conseguimos. E Jesus diz: "Olha, esse espírito precisa de muita oração." Talvez porque os discípulos ainda estavam muito focados neles mesmos e esqueceram que tudo o que eles faziam é pelo poder da fé, é pela força de Deus
Isso vale para nós. Quantas vezes nós não damos conta de realizar muita coisa boa porque nós estamos focados em nós mesmos, ou no nosso saber, ou no nosso poder. E esquecemos que o que somos, que o que temos é graça de Deus. Olhando para o pai do menino, também ele se mostra um homem um pouco fraco na fé, uma fé ainda titubeante. E por isso que ele fala no condicional a Jesus: se tu podes, tende compaixão e ajuda-nos. Olha, ele confia, mas ainda tem uma certa dúvida do poder de Jesus. E Jesus volta-se para ele e diz: se tu podes, tudo é possível para quem crê. É o poder da fé. Mas ao mesmo tempo que esse pai tem uma fé titubeante, ele tem um coração aberto e faz uma linda oração que será hoje também a nossa oração. Eu creio, Senhor, mas vem em socorro a minha falta de fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Ajude-me a superar a incredulidade. Quantas vezes nós também, diante dos desastres, diante da violência, diante dos poderes mundanos que parece que são tão fortes, diante da enfermidade, quantas vezes nós titubeamos na fé? Quantas vezes nos falta essa convicção de que tudo é possível para quem crê? Então, quem sabe hoje, você que passa também por situações diversas, seja na vida pessoal, comunitária, social, que pudesse rezar essa oração tão bonita. Eu creio, Senhor, mas vem em socorro a minha falta de fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E não esqueçamos da palavra de Jesus. Essa espécie de demônio só pode ser expulsa com oração. Que a nossa oração, cheia de fé, de confiança em Deus, nos ajude a viver a compaixão, a misericórdia. Nos faça confiar no poder de Deus para expulsar o mal que muitas vezes quer destruir a vida. Rezemos: eu creio, mas aumenta a minha fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.